Saudações tricolores! Meu nome é Maurício Levi, sou sócio gremista e é com muito orgulho que apresento mais um episódio do Grêmio Pode Mais, o podcast do Grêmio de todos, um movimento de gremistas que servem ao clube. Na Libertadores, o Grêmio tem futebol e tem a grande torcida aqui no Olímpico. Prepara-se para você, Renato publica agora para seu companheiro que é Narciso, o Narciso vai dar para Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou, atenção, entrou certo, Gol Grêmio! Onde o Grêmio estiver! Gol do Grêmio! César! 32! Eu disse que acreditassem! Eu pedi que acreditassem! O Grêmio Pode Mais tem o patrocínio da gráfica VIP Sul, que conta com serviço e atendimento de qualidade. É a solução completa em impressão digital e offset, impressão plotter em grandes formatos. Transforme suas ideias em realidade. Entre em contato hoje mesmo. O telefone está aqui na tela. 51 3041 3737 ou conheça um pouco mais acessando www.vipsul.com.br. Hoje, no nosso segundo episódio, nós temos a honra de estar aqui com o senhor Henrique Valmir da Conceição, natural de Espumoso, o grande centro-médio dos anos 80 do Grêmio. China, bem-vindo, China, ao nosso programa. Te apresento aqui o Henrique. Ô, meu xará. Salve, salve. E o Giovanni, que está aqui na mesa, que te viu jogar e lembra muito bem deste grande centro-médio. Lembrando a todos, a gente não esquecer de falar bem no microfone para a gente dar seguimento aqui. O China foi campeão mundial pelo Grêmio em 83, levantou a taça ao lado do De Leon, porque ele era também capitão do Grêmio. Quando o De Leon não jogava, o China era o capitão. Copa Libertadores da América em 83, fez um golaço contra o Bolívar na altitude. Campeão brasileiro de 81, campeão gaúcho de 79, 80, 85, 86 e 87. E ainda teve um título na Chape antes de vir para o Grêmio. Como é que foi o começo da tua carreira? Primeiro, minha saudação, legal estar participando, é sempre bom a gente ser lembrado, né? Porque quem não é visto não é lembrado. E eu comecei, até esta semana nós tivemos a Copa Sarandi, os meninos da Sub-12, e numa entrevista lá eu disse para eles que eu estava me vendo, né? Ou seja, eu na minha época não tinha essa oportunidade de ter esse tipo de competição que os meninos já têm em alto nível, né? Com quanto tempo tu entrou no futebol de base, assim? Como é que era? Eu entrei na base com 17 anos. Imagina. Né? Joguei um campeonato gaúcho de juvenil da base, aí me puxaram para trabalhar com os profissionais, isso no 14 de julho de Passo Fundo. Trabalhei até o fim do ano, começou o ano, já comecei o ano como titular do Campeonato Gaúcho de 78. Aí joguei o Gaúchão de 78, 79, daí fui emprestado para Chapecoense, para disputar o Brasileiro. E da Chapecoense que eu fui observado pelo Grêmio. O Grêmio me trouxe num período de 3 meses, mas com 45 dias o Grêmio me comprou. Ah, coisa linda. China, agradecer a tua presença aqui, né? China é um daqueles jogadores que a gente tem orgulho de dizer que tem a cara do Grêmio, né? Aqueles jogadores sanguíneos, aqueles jogadores mais perto do microfone que foram muito importantes para a trajetória do gremista. China, tu te lembra quem te trouxe pelo Grêmio? Quem te trouxe a jogar no Grêmio? E qual foram as tuas primeiras impressões, assim, quando tu chegaste no Grêmio? Que é, de repente, o primeiro clube grande, assim, que tu tem a oportunidade de jogar, né? Eu não conhecia o Olímpico. Eu não tinha jogado no Olímpico ainda. Tinha jogado já no Beira-Rio, Gauchão, porque com o Grêmio a gente jogou em Passo Fundo. Então, quando cheguei no Olímpico, puxa vida, tudo diferente, né? Chegar ali, já tinha aquelas feras, né? O Tarcísio, puxa vida, o Grêmio estava trazendo o Leão, estava trazendo o Paulo Isidoro, e os repórteres diziam que jogador para dupla Grenal não descia na rodoviária, né? Mas só no aeroporto, né? Mas eu vim na estação ferroviária, na época eu vim pelo trem húngaro, que faz a Rota da Serra ali. Sim. E eu vim de trem, fiquei no Hotel Colossi, ali na Farrapos, com o pessoal veio um diretor apenas de Passo Fundo me acompanhando. Fui apresentado no outro dia com toda aquela galera ali, mas o pessoal até deu uma certa atenção para mim. E aos poucos comecei a trabalhar, mas tive que me moldar
totalmente, porque eu era um segundo homem de meio campo, era um começar meio com o esquerda. segundo. Aham. E na Chapecoense jogávamos eu e o Janga, no 14 de julho era o Laerte e eu, era o Zangão e eu. Então, Aqui tu te lembra que a gente recuou um pouquinho para primeiro? é que eu cheguei e comecei a dar umas pancadas e os caras começaram a se assustar, né? Te juro. Esse é o Opa, volante, assim. opa, esse é- Eu digo, e todo mundo com medo já, né? E eu comecei a chegar ao rei mesmo, comecei a chegar, chegando, e aí fui para musculação e fiquei mais forte, já tinha uma força boa, impulsão muito boa, e comecei a me impor fisicamente, né? E vi que era um lado, umas ferramentas que eu estava agregando e acho que tive essa sabedoria e foi essa sabedoria que me fez ser titular do Grêmio. De repente, se eu quisesse ser o meia esquerda, tinha muita gente talentosa ali, Jorge Leandro, Vilso Tadei, tia Joana, o pessoal, o Renato Sá, Jurandir, Uma geração seria maravilhosa. uma difícil. geração maravilhosa de futebol, de meio-campistas do Grêmio, né? O Grêmio, ele começou ali na década de 80, né, a emendar grandes títulos e nunca mais parou. Hoje o Grêmio é tricampeão da América, é o único aqui no Rio Grande do Sul tricampeão da América, e muito disso começou com a tua jornada, né? O Grêmio, vamos dizer assim, essa jornada nacional e continental do Grêmio caminha muito com a tua jornada, né? Tu é um atleta que o torcedor gremista se identifica, né? Por essa questão de jogar como se fosse um torcedor, né? Eu acho que isso influencia muito para o torcedor se identificar e ter esse estilo gremista, né? Essa coisa do futebol força que o Grêmio teve através de seus volantes. Eu tenho uma curiosidade, eu não era gremista. Imagina assim. E nem colorado, né? Eu era gaúcho de Passo Fundo. Gaúcho de Passo Fundo. Torcedor dos irmãos Pontes, lá o Daizon, João Pontes, o Bebeto, Crião da Serra. Era apaixonado pelo gaúcho. E fez a história. E fiz a história, comecei jogando no adversário. Atravessei a cidade e fui jogar no 14 de julho. Uma curiosidade. E o primeiro clássico já meti um gol contra o gaúcho. É o futebol, De cabeça, futebol. escanteio. Mas o importante é, como o Maurício estava comentando, né, China? 81 Campeonato Brasileiro, 82 um roubo no outro Campeonato Brasileiro, né, que aquela bola entrou, Flamengo. né? 83 Grêmio campeão da Libertadores, uma conquista fantástica, né? 84 vice. Poxa, é muita coisa, né? Fala um pouquinho aí desse momento tão glorioso do Grêmio, que culminou com o que o Grêmio tem hoje, né? Grandes conquistas. Eu vejo que nesse início da década de 80 ali, houveram muitas transformações no Grêmio. E que bom que foi para melhor, né? Acreditar mais nas categorias de base, no pessoal mais jovem. Isso aí foi... Eu estou sempre elogiando o seu Paulo Mumba, o próprio Enio Andrade, que teve a coragem de fazer toda a mudança, porque aquele time de 81 era um time um pouco mais velho, o time que começou. Começou com o Mauro, tinha o Mauro lateral direito, tinha o Show lateral direito, tinha o Vantuil, tinha o Vicente, de zagueiros, né? E tinha o Disseu, lateral esquerdo, o Jarrão, tinha o Jurandir, tinha o Renato Sá, e o seu Enio acabou puxando, depois que nós perdemos para o São Paulo, no Morumbi, tomamos 3-0, 3 gols do Serginho, aí ele começou a botar os meninos, botou o Paulo Roberto, botou o Nilmar, botou o Casimiro e botou o Odair. Só manteve eu, porque eu comecei como titular. E como foi essa conversa do Enio com os jovens, assim? Para passar, porque não é fácil segurar um rojão, né, do jovem assumir a titularidade de um clube do tamanho do Grêmio. Não, mas ele teve um pouco de paciência, tanto é que ele esperou o momento certo, né? Teve a sabedoria, o seu Enio era um monstro. Imagina, ele foi campeão pelos 2 clubes aqui. E a gente sempre fala sobre o uso da base. Hoje o Grêmio é um clube que investe muito bem na base, é um clube que usa a base. O Grêmio tem formado muitos atletas. Obviamente, alguns não despontam tanto, mas o Grêmio ele é um grande formador de atletas para o futebol nacional, para o futebol pentacampeão do mundo. Isso é um fato hoje de que o Grêmio é um dos maiores formadores do Brasil. E hoje tu trabalha na base gremista. Eu gostaria que tu contasse um pouco sobre o teu trabalho na base, para o público saber o que especificamente tu estás fazendo na base do Grêmio. Eu sou auxiliar técnico era da 13, agora
baixei para 12 porque na 13 está o Carlos Miguel e o João Antônio, e a gente tem quase, eu tenho pouca informação para dar para eles, já são pessoal mais maduro, né? Então eu me senti mais útil na Sub-12 com um menino que trabalhava comigo já o ano passado, o Cauê Belmonte, e aí conversei com os diretores e acabei vindo para 12. Porque eu sinto que eu sou mais participativo, o meu trabalho aparece melhor, mas eu lamento um pouquinho, estava esperando essa safra que estão com o Miguel e com o João Antônio, porque tem uns meninos aí que eu sei que precisava do conselho. Precisava de ajuda. Então fica o aviso aí, pessoal da base, aí, é uma pena, tem uns meninos ali que precisam de uma atenção mais forte. Mas questões táticas, técnicas ou psicológicas? Não, mais psicológicas. Tem talento demais, mas da vida da pessoa que precisa de alguém para... é muito... não tem intensidade, faz grandes jogadas e adormece. Sim. O futebol hoje não comporta. Mas, China, mais. Isso é da geração atual que tu tem acompanhado, ou é determinados meninos? Porque isso é importante para o clube como um todo, acompanhar, né? Mas o impressionante é que 70%, 80% são meninos que vêm com fome, sabe? Os meninos que têm... E 10, 20% que tem muito talento já fica na soberba, já tem patrocínio. Aí os pais, a importância na formação, eles acabam atrapalhando, e essa é um ponto que eu gostaria de ajudar esse pessoal da... Na verdade, é a ansiedade que dê certo, né, dos pais, né? Isso atrapalha, né? Mas os pais têm que ter paciência, porque é um trabalho a longo prazo, né? Sim. Trabalho a um longo prazo. Claro que para isso eles têm que manter uma regularidade, têm que manter um desempenho, porque senão é muito grande a oferta ali, né? É muito grande. Sim, e a importância, China, de ter pessoas como tu que foram vitoriosas no clube ali na base, né? Ensinando os meninos, mais ou menos, como se portar, como ser um grande jogador, né? Como ter aquelas valências que o torcedor do Grêmio dá moral, assim, o torcedor do Grêmio gosta. Eu queria te perguntar, voltando um pouco ao nosso assunto, aquela Libertadores que a gente começou, aquela Libertadores que nós jogamos em 82, que ali começou, tinha grandes times, né? Tinha o Flamengo do Zico, tinha o Peñarol, que foi o campeão, né? E o Grêmio era um estreante, né? O Grêmio era um time que estava recém dando os primeiros passos nas competições. Como foi aquela Libertadores para ti? Como foi para o grupo? O que tu pode nos dizer daquele momento? É que era bem mais difícil, né? A Libertadores era só o campeão e vice de cada país, valiam 2 pontos, e dos 4 classificava apenas um. Então era muito difícil. E na primeira fase a gente acabou sendo eliminado acho que pelo Flamengo. Foi na primeira fase. Na primeira fase. Mas a gente fez eu lembro de um jogo contra o Peñarol, que acabou sendo campeão da América e campeão do mundo aquele ano. E a gente venceu eles no Olímpico, 2-0, um gol meu e um do Batista. Acho que o Batista bateu um pênalti, coisa assim. E aquele time de 82 de Peñarol era muito bom. Tanto é que eles... Era o grande time da época, chegaram, né? Na final 83, apenas com... Eu sempre falo isso, que a ausência do Príncipe Jajá, para nós foi muito boa, porque foi fundamental. Era um grande jogador, né? Apesar de ser ídolo do rival. E a bola parada dele era fenomenal. E entrou um menino, né? O Salazar, menino, era bom jogador. Era uma joia da época, né? Virtuoso e tudo, mas não era a experiência do... Não era. Por isso que às vezes a gente fala, né, quando o treinador prefere um cascudo, às vezes, para algum jogo, tem a questão também de como se portar no como campo, se portar, né? num jogo difícil, né? O Salazar, por mais talento que tivesse, não tinha, né, o estofo que tinha. E ele teve uma falta próximo da área. Que se fosse o Jajá. Ele errou. Então, para tu ver como, às vezes, só na escalação, só no nome, tem uma passagem que o Luxemburgo contou, quando ele treinava o Real Madrid, que
que eles estavam ganhando de 2-0, ele tirou o Zidane e o Ronaldo, e o outro time que era menor veio pra cima e empatou o jogo. E o Zidane falou pra ele no vestiário, ó, nos tirou, os caras cresceram. Sem contar, né, que numa Libertadores, que é um jogo mais físico, né, a experiência conta muito mais, né, o menino, ele precisa do estofo com o tempo, né. E aquela Libertadores, então, né? aquela Libertadores, então, nem nos se anos fala. 80, né? Agora nós tivemos para quem está nos assistindo, esse programa está sendo gravado após a vitória do Grêmio sobre o Estudiantes em La Plata, né, com um gol do Nathan Fernandes, uma joia da base, com assistência do Gustavo Nunes, outra joia da base do Grêmio, como a gente estava falando aqui, um clube formador de atletas. Filhos aqui do Nathan Fernandes, aqui do Cristal. Aqui do Cristal, Gustavo imagina. não, Gustavo já chegou direto lá. E o Gustavo chegou direto em Eldorado. E tu estiveste em La Plata, em 83, conhecido como a Batalha de La Plata, foi um jogo muito hostil, devido todo um contexto da Guerra das Malvinas. Teve avião inglês que atracou no Rio Grande, atracou no Brasil para Na base aérea de na base Canoas, aérea, né, fizeram o abastecimento da aeronave, né? e isso tudo gerou um clima tenso para aquele jogo. Aquele jogo ficou muito marcado na história do torcedor. E para vocês como jogadores, assim, como é que foi encarar aquela hostilidade? Olha, foi só durante o jogo, aquela guerra toda, mas o problema não era só os jogadores, a torcida estava muito envolvida. O problema era o torcedor que estava E o torcedor argentino E mesmo eles com 7 jogadores, o pessoal do banco fazia muita pressão, toda hora eles invadiam, era uma coisa terrível, e o nosso banco estava todo mundo preso, porque estava chaveado, o pessoal não conseguia sair. Mas passou, só que a gente jamais acreditaria que eles conseguiriam empatar, né? Tanto é que no terceiro gol deles, todo mundo vai cercando, porque a gente tinha uma superioridade muito grande de jogadores, alguém ia tomar a bola deles. Sim. O Renato já foi meio dentro da área, o Alemão Leandro já não chegou no cara para não fazer o pênalti, no fim o cara chutou a bola, acho que desviou nele. Bom, e a gente teve agora em La Plata bastantes amigos nossos que estiveram lá na torcida do Grêmio, inclusive o Fernando Junqueira, autor do livro Aventuras Imortais 1 e 2, que é um livro que conta histórias de torcedores gremistas que vão visitar o Grêmio, né, vão torcer para o Grêmio de visitante. E ele esteve em La Plata em 83, o Fernando Junqueira foi um dos fundadores da torcida Garra Tricolor, e ele esteve agora em La Plata também. Ele teve bastante dificuldade assim, no que tange a respeito de uma assessoria do clube para os torcedores que estavam lá, né? A gente, no nosso projeto, a gente tem a ideia da criação de um departamento de torcedor gremista com o nome de Salim Nigri, para que a gente possa, para que o Grêmio possa sempre auxiliar, né, os seus torcedores fora de Porto Alegre, ainda mais na Argentina, que é um ambiente hostil, difícil, né? Viagens. Então, a gente convida todos a acessarem lá, onde está todo o nosso projeto, onde está todas as nossas ideias e também os episódios do Grêmio Pode Mais. Acesse lá www.gremiodetodos.com.br ou as redes sociais, @o Grêmio de Todos. Bom, pessoal, 1983 eu estive aqui na Batalha de La Plata. 41 anos depois, tô aqui de novo. Caralho! Vamos, Grêmio! Vamos ganhar hoje! Em 83, isso aqui foi uma batalha. Hoje vai ser de novo. Viva o Grêmio! Bom, aproveitando aqui, queremos fazer uma homenagem a ti, ao senhor Henrique Valmir da Conceição, o China, nos entregar essa placa de agradecimento pelos serviços prestados às 3 cores imortais, azul, preto e branco. China, essa placa é de todo o movimento Grêmio de Todos, né? Que é o movimento por trás desse podcast, o Grêmio Pode Mais. É uma homenagem a jogadores como tu foste, né? Como tu fizeste diferença na carreira, vestindo as cores do Grêmio. E sinta-se cumprimentado por toda a nossa gente. Câmera aqui. Ao senhor Henrique Valmir da Conceição, campeão do mundo de 83, a nossa imortal gratidão por tudo que fez ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Porto Alegre, abril de 2024. Muito Parabéns obrigado. ao China. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, tá louco.
O podcast Grêmio Pode Mais tem o patrocínio da Gráfica VIP Sul, que ela conta com serviço e atendimento de qualidade e é uma solução completa em impressão digital e offset. Impressão plotter em grandes formatos. Transforme suas ideias em realidades. Entre em contato hoje mesmo pelo telefone que está aqui na tela, 51 3041 3737, ou conheça um pouco mais acessando www.vipsul.com.br. China, não podemos deixar de falar da atualidade. Nosso programa ele é atemporal, né? A gente sempre gosta de que seja um programa para que todos possam ver. Mas agora, em abril de 2024, como é que tu vê o futebol profissional do Grêmio? Olha, eu no meio da tarde o pessoal andaram me entrevistando com relação ao jogo esse de La Plata, né? E a minha opinião era que o Grêmio teria que voltar vivo de lá, né? E o que eu disse é que o Grêmio teria que ter os cuidados, sair mais fechadinho, suportar e depois jogar contra a ansiedade do próprio Estudiantes. E parece que o Renato estava ouvindo. Estava né? te ouvindo, porque foi realmente isso. Ele foi fechadinho. Quando saiu a escalação, todo mundo... E aí, realmente, o Grêmio fez um jogo bem físico, né? Preencheu o meio campo. E no momento, outra virtude que é as convicções do Renato de usar velocidade. A hora que o Vila Sante foi expulso, ele não trocou a ideia de continuar jogando, de colocar os dois meninos. Eu até comentei, né, que se fosse talvez um técnico mais conservador, já que tem um expulso, vai segurar o empate, tira 2 atacantes, bota um volante, no máximo mais um atacante, mas não, ele botou mais 2 atacantes, mesmo com uma menos ele botou. Mas na entrevista pós-jogo ele comentou, né, que ele titubeou, pensou 2 vezes se ele ia manter a estratégia de botar os meninos. E felizmente a estrela do Renato, que sempre brilha, né? Deu certo, ele foi lá, insistiu homem, né, e botou e seguiu a. Não, e bom é que ele é corajoso, né, cara? Às vezes, como o Levi falou, às vezes se enche de volante de zagueiro, é aí sim que o perigo tá feito, né? Tu atrai o time pro teu campo? Atrai, e Libertadores é pressão, né? A gente sabe que o fator local é muito importante na Libertadores, né? China, essa semana o Grêmio se tornou o único clube brasileiro a vencer argentinos de visitante em todas as fases da Libertadores. Tu começaste essa história lá em 83, no nosso primeiro ciclo vitorioso, né? Mas aí, em 84, infelizmente, não conseguimos o bicampeonato que estava todo pro Grêmio, porque o Grêmio era o grande time da época, né? Como é que foi aquele episódio? A gente, infelizmente, enfrentou um grande clube também, né? O Independiente, que é um grande clube, e tinha um time maravilhoso. Tinha um timaço, eles. Mas a gente não se preparou adequadamente ao nível do que a competição exigia na final, né? Porque a gente foi para Gramado, a gente veio de São Paulo, jogamos uma prorrogação lá, sim, e fomos direto para Gramado, e viemos direto de Gramado para o jogo. Havia um desacerto financeiro, e naquela época o bichinho era... Sim, não era salário astronômico que era hoje, mas, se hoje... Se contava mais com o bicho, faltou experiência para nós jogadores e para a direção. A direção pegasse e falasse, não, vocês querem 1 milhão? 1 milhão para vocês. Depois se acertando. Mas teria que ter. É o jogo de cintura, né? Teria que ter. Porque a gente jogou contrariado. Nós entramos contrariado. Eu acho que foi o maior banho de bola que eu tomei na minha vida, foi aquele jogo aqui. O time era nós não jogamos nada, nós não corremos nada, mas não era porque a gente não queria, porque, sei lá, o psicológico afetou. É uma bola de neve, vai somando, uma soma de fatores. Foi muito complicado, e o pior é que tomamos o gol. Lá jogamos melhor, fomos até melhores do que eles. Tivemos um gol do Oswaldo, que foi anulado. Mas... E aquela época... Foi uma derrota que doeu. Que doeu muito, marcou muito, mas eu acho que, mesmo sendo muito caro aquilo, acho que como aprendizagem ficou, porque o Silverade continuou no clube, o Silverade era um cara que sabia de todas as coisas ali, e ele percebeu que aquilo ali não poderia acontecer mais. Sim, e desculpa, Levi, só para emendar mais uma. O presidente da época era o Dr. Fábio Koff, né? O Dr. Fábio Koff vinha de uma inversão... 84 já não era. Já não era, né? Não. Em 83 foi o Dr. Fábio Koff que vinha daquela inversão do mando de campo com o Peñarol, né? Sim. Que o Peñarol... O jogo político, o Peñarol tinha viagens a fazer. Mostrando que o presidente Fábio Koff era arrojado até mesmo naquela época, né?
Depois, com quem eu não me recordo, em 84 foi o presidente Galia. Perfeito. E infelizmente teve esse desacerto. Mas em 84 ainda tu jogaste no Grêmio, né? Sim, joguei até setembro. Aí em setembro fui emprestado pro Vasco. Pro Vasco da Gama. Por causa desse problema. Desse problema. Tivemos uma discussão com a direção lá, os diretores quiseram colocar tudo para cima dos jogadores e eu disse que não, a responsabilidade dividida. Aí tinha uma discussão para a Europa, eles já se reuniram lá e me cortaram da excursão. A sorte que eu fui de manhã no Olímpico, cheguei lá, já o Severo disse, te cortaram, como é que é? Cortaram, parei só um pouquinho. Liguei pro De Leon, Tarcísio e pro Renato. Me sacaram da... Como é que é? Não, parei, daqui um pouquinho a gente chega aí. Aí chegou a cavalaria, né? Aí De Leon, chegou a prefeitura? De Leon, que é o chão, fica quieto, não fala nada, deixa com a gente, fica quieto. Tá bom. Aí veio os diretores, nos reunimos ali, papapá. Se o China não viajar, ninguém viaja e acabou. Pronto. Aí vai o China, fomos, mas quando voltamos, aí Já não tinha mais clima. Não tinha. Daí me emprestaram pro Vasco. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar. Aí foi também o segundo semestre foi um fracasso. O segundo semestre foi. 84. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de craques. Pra ti, quem foi o melhor jogador que tu jogou ao lado no Grêmio? Tita. Pensei que tu ia me responder Mário Sérgio. Não? Tita Tita era mais completo. Tita foi o grande jogador que jogou do meu lado. O Tita tinha pé esquerdo, pé direito, cabeceio, completo, batia falta, batia pênalti. Porque muita gente fala que o Mário Sérgio, não fosse os 2 golaços do Renato, o Mário Sérgio seria eleito o craque do Mundial. Mas jogou muito, sim. Que ele carteava. Mas o Renato teve uma atuação também destacada pelo empenho de marcação, a retomada de bola, o retorno, como ele, a gente vê o vídeo, como ele se aplicou no jogo. Tanto é que ele saiu, quando tomamos o gol, ele estava com câimbras, é verdade. Tanto que ele se empenhou. Acho que foi uma partida assim gigantesca dele pela dedicação dele. Ele queria muito ganhar. Dava a impressão que ele estava mais afim do que todos nós. E foi iluminado, né? E também a gente não pode esquecer também do Tarcísio, né? Em memória, Tarcísio, que foi grande Tarcísio no centro de Porto Alegre, que deu a casquinha também, né? Que caiu no pé do Renato no segundo gol. Aquele time foi histórico, né? Foi um maravilhoso. Quantas chances de gol a gente teve? Tava tudo. Era pro Renato. E para quem não conhece de futebol, procure saber quem era aquele Hamburgo histórico do começo dos anos 80. Exatamente. Base da seleção alemã, vice-campeã. Tirou o Juventus de Platini, né? Platini, então era da Champions. Um time muito físico, né? Um time muito forte. Né? E eles, 2 titulares não foram, que era o Carlos, um lateral direito, e um centroavante, o Rubens. Portão. Mas vocês sentiam que eles tinham assim uma certa um distanciamento, assim, uma soberba? Não, isso é bobagem. Não, bobagem? Os caras, na hora que a bola volta, tudo é jogo. Mas uma coisa, eu sempre comento isso, que eu achei uma curiosidade. Por exemplo, estava muito frio e a gente queria aquecer e não conseguia. Então, o professor Tom Fritz deu aquela tipo de quartel, naquela hora de unida. E quem não conhecia os 2 times, né, chegasse no estádio, diria que nós éramos os alemães, porque eles fazendo bobinho, aquelas coisinhas de bola, umas coisinhas bem... Vocês, e nós fazíamos uma força para aquecer, uma força terrível. E China, e quando o Hamburgo fez aquele gol de empate, como é que o time reagiu? Como é que foi? Houve uma queda de psicológica. Poxa, nós estávamos levando o jogo até agora com 1-0. Quem é que conseguiu botar o time para cima? Exatamente. Antes da prorrogação. O gol foi o Grêmio estava sendo campeão mundial com o gol do Renato e o Hamburgo empata poucos minutos do final. Quem é que botou? Como é que foi a conversa ali pré-prorrogação para deixar a moral elevada? Foi o Espinosa, né? No intervalo, antes de ter aquela palestrinha no começo, ali ele chamou todo mundo, botou todo mundo para cima de novo, fazer o quê? Igualdade de condição, começa do zero, né? E botou uma pilhazinha na gente ali, o bom amigo tinha entrado, entrou bem, o próprio Caio acabou perdendo algumas chances, mas para a gente manter, a gente estava com uma solidez defensiva boa, eles praticamente não tinham riscos, né? Oportunidade. Tanto foi uma bola parada, né? Porque eles tiveram a chance do gol. E
E eu falei antes que o Renato queria muito, mas nós todos queríamos muito, né? Porque a gente sabia, o Brasil todo estava nos vendo, era importante. Na hora lá a gente Não tinha talvez dimensão. a dimensão, mas eu digo sempre que a gente sentiu o tamanho do nosso feito quando chegamos no aeroporto, que foi aquela loucura. Né? É isso que eu ia perguntar agora, né? Porque o título da Libertadores 83 foi dentro do Olímpico, Foi dentro ali. né? Mas Mundial, a chegada em Porto Alegre, carro de bombeiros, Mas o Grêmio, desfile em Porto Alegre. O Grêmio gosta de descer no Salgado Filho, né? Teve um ano ali que estava proibido entrar de carro vermelho. Não, Aqui na escolinha, eu com um casinho vermelho, né? Eu falei, eles falaram que não pode entrar. Eu falei, o quê? Mas por acaso que eu descia no aeroporto lá, o caminhão. o quando era de bombeiros aquilo, era- eu estava acostumado a andar naquele lá, agora eu só ando no carro vermelho. No momento, claro. Mas deve ter sido muito emocionante, né? Desfilar de carro de bombeiros na cidade, a população na rua Foi uma saltando. loucura. Imagino que vocês devem ter sentido. A chegada no Olímpico Lotado. lotadíssimo, tanto Maravilhoso. ali no pátio como dentro do estádio. Foi uma loucura, tudo coisas assim que é difícil, né? É tão raro que foi aquela única vez, né? E antes da tua saída do Grêmio, Desculpa, a Copa, o Campeonato Brasileiro também foi muito legal, a nossa chegada, né? porque foi de visitante, né? É. O Grêmio já foi campeão de visitante na casa das 3 maiores torcidas do Brasil. Foi campeão em cima do Flamengo no Maracanã, em 97. A segunda maior torcida do Brasil é o Corinthians. O Grêmio foi campeão em 2001, Copa do Brasil de visitante. E a terceira maior torcida do Brasil, São Paulo. O Grêmio também já foi campeão de visitante. E o China estava lá. Em 87, tu chegaste a ser tricampeão gaúcho, né? Aquele time fez muita história também, né? Aquele time que emendou ali. E tu trabalhaste com muitos treinadores no Grêmio. E eu gostaria que como eu te pedi para eleger o craque, o melhor jogador que tu jogaste ao lado, eu gostaria que tu fizesse também a eleição do melhor treinador, que mais te ensinou. Assim. Antes de escolher o melhor treinador, quero fazer uma menção ao De Leon. Acho que o De Leon foi fundamental. O De Leon foi o cara que nos ajudou a virar a chave. Nos ensinou mentalidade. Veja bem, o De Leon teve 81, campeão brasileiro, 82, vice da América, 83, campeão e campeão do mundo. 84, vice-campeão da América. Saiu do Grêmio em 85. Campeão em 89 com o Nacional também, né? Sim, mas 88 ou 89? E o De Leon conseguiu fazer com que a gente incorporasse um pouco dessa garra da rua. O De Leon era o grande líder, né? Do grupo. O De Leon era uma liderança mais reservada. Ele era muito educado, né? E eu era parceiro de quarto dele e eu era o bucudo, então ele passava as ordens normalmente para mim, né? Porque eu também ficava mais centralizado, mais no meio, então eu tinha que passar as ordens do capitão. Mas um grande amigo e eu acho que o Grêmio deve muito, mas muito ao De Leon. É verdade. O De Leon que escolheu Porto Alegre para viver, hoje é um grande jogador de beach tênis aqui em Porto Alegre. Queremos você aqui, Leon. Muito bem. E sobre o técnico? O que mais te ensinou, assim, o que te marcou? É difícil porque eu gosto de citar muito, não foi o técnico, mas é um cara que ajudou muito a nossa base, esses meninos ali, foi o seu Paulo Mumba, que ninguém fala. O seu Paulo Mumba ensinava a gente a chutar, a cabecear, fazer todo esse trabalho de fundamentos. Porque na época não se dava muito tempo para isso. Formação, né? E o seu Paulo foi quem nos lapidou muito, nos ajudou muito ali. E como treinador, caramba, é difícil, né? O seu N foi gigantesco, mas tem que ficar com o Espinosa. O Filipão chegou em 87 ali, mas o cara mesmo, para mim, foi o Espinosa. Espinosa, que foi lateral do Grêmio, né? O Espinosa foi campeão como lateral do Grêmio, foi campeão como treinador e depois como coordenador técnico em 2016. Valdir Espinosa, em memória, ele que ajudou a fazer o Grêmio ser o que é, né? Um grande nome, gremista, um grande nome do Grêmio. China, a gente vai ficando por aqui. A gente te agradece demais a tua participação, tá bom? E a gente, com essa placa e com nossas palavras, a gente quer te agradecer mais uma vez por moldar o nosso gremismo.
Pessoas como tu fizeram o Grêmio ser o que ele é hoje, esse clube respeitado mundialmente. Não tem um lugar do mundo onde as pessoas não vejam o símbolo do Grêmio, as 3 cores, e não reconheçam. A passagem de vocês pelo Japão trouxe muitos frutos na Ásia para o Grêmio, certo? Até um clube, né? Japonês com as cores do Grêmio. E então o Grêmio, ele é desse tamanho por causa de homens como tu. Te agradeço aqui em nome do Movimento Grêmio de Todos, em nome do podcast Grêmio Pode Mais. Muito obrigado, fico agradecido e ao mesmo tempo corrigindo um pouquinho do que eu disse antes, que eu não era gremista, mas não tem como tu não se tornar gremista, né? A partir do momento que tu começou a comer grama e ver as coisas acontecer, caramba. É o sentimento. Né? Muda tudo, né? Muda. E depois eu tinha uma coisa muito contagiante que eu passava para os meus colegas, né? Aquele negócio de que eu aprendi com o do Leão, né? De jamais desistir. Não virar a cara para a luta e é isso que a gente espera de um jogador do Grêmio, né? Teve esse Grêmio do Maicon aí, que também foi um Grêmio de... Mas bem diferente. Com outra característica. Não deixou de ser vencedor também, né? Mas é o seguinte... Eu sempre dizia, né, quando estava esse time jogando ali, eu falava, esse time é bonito, mas eu adoro quando a bola chega no cano. Tá certo. Mas só para encerrar as palavras do China, né? Ele acabou de dizer que ele não era gremista, mas ele se tornou um gremista. E como a gente vê jogadores que vêm para o Grêmio e saem daqui com muito carinho. Depois se aposenta, vem para cá. Exatamente. É verdade. E sempre falam do Grêmio com muito carinho. Muitos não se tornam gremistas, mas sempre tem um carinho muito grande pelo Grêmio. É impressionante. Realmente o Grêmio é um time, é um grupo, é um clube contagiante. É verdade. Muito bem. O podcast Grêmio Pode Mais chega ao seu fim. Nos siga nas redes sociais, @o Grêmio de Todos. Meu nome é Maurício Levi, sou sócio gremista, estou ao lado de Henrique e Giovanni, sócios gremistas, e China, campeão mundial de 83 pelo Grêmio. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Viva o Grêmio! Da Libertadores. O Grêmio tem futebol e tem a grande torcida aqui no Olímpico. Prepara-se para você, Renato publica a bola para seu companheiro que é Narciso, vai dar para Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou, atenção!